Lucas, nós vamos ler o versículo 74, que já meditamos um pouco nele na semana passada, o 75 e o 76. Os que encontraram o texto, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, colocamos as nossas vidas uma vez mais diante de Ti nessa noite, porque aqui nós estamos na Tua casa para Te prestar culto, porque o Senhor merece a nossa adoração. E nós nos deslocamos das nossas casas para esse templo, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Portanto, nesse momento em que vamos continuar Te adorando e Te prestando culto, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento e remove tudo aquilo que pode se configurar em impedimento para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Remove, repreenda o maligno, repreenda as possíveis distrações, inclusive aquelas de natureza mental. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos celebrando o Natal. E no Natal nós precisamos entender, e a gente já tem falado um pouco sobre isso aqui, que é da vontade de Deus que nós permaneçamos nesse mundo enquanto Deus nos mantém aqui, como adoradores do Senhor. É da vontade dEle que a cada dia de nossas vidas nós vivamos aqui como adoradores do Senhor em um mundo que infelizmente vai de mal a pior. Mas não é porque o mundo vai de mal a pior que você e eu vamos abandonar a nossa posição de adoradores. Amém? Mesmo que as coisas não estejam indo bem, não estejam funcionando bem, você tem um chamado dado por Deus para ser um adorador, uma adoradora do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos no Natal. Bem, o Natal, ele vai recuperar para muitos esperanças que foram perdidas em algum momento de suas vidas. Para muitas pessoas, eu noto isso com alguma frequência, a imagem do Natal, ela ficou de alguma forma comprometida por causa de medos que as pessoas acumularam ao longo da vida, medos arraigados ao longo da sua peregrinação nesse mundo, ou então por causa de uma corrupção generalizada, corrupção que às vezes chega dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos arraiais. Ou então o Natal tem a sua imagem comprometida por causa das muitas injustiças com as quais nós temos que conviver nesse mundo. Há ainda uma última razão que faz com que a visão das pessoas sobre o Natal, ela se torne uma visão distorcida. E essa última razão que a gente pode identificar, inclusive sob as luzes da palavra de Deus, é o comportamento ambíguo de muita gente, inclusive de muitos que se dizem crentes em Cristo Jesus. Como eu tenho dito aqui, você não precisa ir muito longe, basta fazer uma rápida pesquisa na rede social do povo de Deus, vai perceber um amontoado gigante de ambiguidade que contradiz a fé cristã, e contradiz tudo aquilo que nós mais valorizamos. Tudo isso contribui para que as pessoas tenham uma visão distorcida, distante daquilo que o Evangelho quer nos ensinar a respeito do Natal. E é em meio a esse clima de desconfiança que eu penso que os servos de Deus devem se levantar para adorar ao Salvador que veio ao mundo. Amém? Nós nos levantamos em meio a toda essa situação difícil e complexa,
e nos levantamos como nós fizemos, acabamos de fazer no nosso período de adoração através dos cânticos, levantando as nossas mãos para adorar ao Deus Santo, ao Deus vivo, que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração. Sim, no Natal, nós adoramos a Jesus como sendo a resposta para cada um desses problemas crônicos que eu acabei de mencionar aqui, com os quais nós temos que conviver ao longo da nossa vida. No Natal e em todo o ano, nós estamos, irmãos, anunciando Jesus como sendo a resposta. E nós também estamos declarando com a nossa própria vida que a igreja é a testemunha viva do seu amor. Nós somos as testemunhas vivas do amor de Deus. É por isso que, muitas vezes, quando nós falhamos na nossa missão de sermos testemunhas fiéis do Senhor, ocorre de nós nos tornarmos pedra de tropeço, escândalo para as pessoas. Então, entenda, com toda a clareza que essas palavras podem transmitir a você, é da vontade de Deus que você seja uma testemunha viva do amor de Deus. Esteja você onde quer que você esteja. Em qualquer lugar, é da vontade que você seja essa testemunha. Então, qual é a realidade do mundo em que nós vivemos e que eu acabei de mencionar aqui? Em primeiro lugar, nós vivemos num mundo de muitos medos. E como a gente começou a falar no domingo passado, nesse mundo de muitos medos, o povo de Deus, os crentes em Cristo Jesus, se levantam destemidamente para adorar a Deus. Nós vimos na semana passada que a obra de Cristo Jesus, ela é eficaz, porque ela nos capacita a adorar a Deus, vocês se lembram, sem aquele temor dos inimigos, ao mesmo tempo em que nós tememos a Deus. Então, nós temos um temor, uma reverência, um respeito profundo para com Deus, mas nós não tememos inimigos que outrora nos oprimiam. Vejam o que diz Zacarias, versículo 74. Olhe aí na sua Bíblia, que eu espero que permaneça aberta. De conceder-nos, grave essa palavra, que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Essa palavra, não é conceder-nos, né? Essa concessão indica a doação de um presente. Quando você vai investigar lá o sentido original da palavra, ela indica a doação de um presente. E que presente foi esse? E que presente é esse? É a libertação do pecado. É a libertação da opressão do diabo, porque todo crente em Cristo Jesus foi liberto do diabo, sim. Estava em cativeiro, sim. Mesmo aqueles que nasceram dentro da igreja e que um dia se converteram, eles foram libertos da opressão do diabo. E também fomos libertos do abismo da morte. Essa concessão, irmãos, da liberdade dos inimigos, que tiranizavam as nossas almas, desde o nosso nascimento, ela deve ser muito bem administrada. E como é que nós vamos bem administrar essa bênção, esse presente, essa liberdade que Deus em Cristo nos concedeu? Com responsabilidade. Se Deus nos dá um presente, nós precisamos ser responsáveis na administração desse presente. Amém? Eu creio que essa palavra de conceder-nos é a mesma palavra que foi usada pelo apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, quando ele disse, 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, é a mesma palavra, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, irmãos, a liberdade que os cristãos recebem em Cristo Jesus, ela tem um propósito.
Isso precisa estar claro para todos nós. E que propósito é esse? Nada pode impedir os crentes de adorar e de servir a Deus. Glória a Deus por isso. Nada pode te impedir se você realmente está andando na presença de Deus. Deus trata a nossa consciência de uma maneira muito especial, para que nós possamos atender ao chamado que Ele nos fez. Que chamado é esse? De sermos seus adoradores em todas as circunstâncias e em todos os lugares. E Ele trata as nossas consciências para que nós tenhamos condições de viver aqui, nesse mundo, até o momento da glória, quando nós ingressarmos na glória, vivendo para o seu louvor, vivendo para a sua glória. Agora, eu tenho que dizer para vocês, que infelizmente, Deus não é adorado, ou não tem sido adorado, como Ele deveria. Vocês concordam comigo? Ele não tem sido adorado como Ele poderia ser. As pessoas do nosso tempo, e de outros tempos também, têm vivido muito mais para si mesmas, e não para a glória de Deus. Elas estão presas ainda, elas estão cativas ainda, e porque estão presas muitas vezes nas garras de Satanás, porque estão presas nos emaranhados produzidos pelo seu próprio ego, essas pessoas vivem atemorizadas. Porque quando você legisla uma vida inteira em causa própria, quando você faz isso, você vive uma vida de temor. Você vive atemorizado. Você fica sem condições de adorar a Deus como você poderia fazer livremente, e como é a vontade dEle. Mas eu louvo a Deus, porque a mensagem de Natal, ela traz esperança para todos nós. Amém? E a esperança que ela nos traz é uma esperança de vitória sobre os temores que às vezes fazem com que o nosso interior estremeça. Infelizmente tem pessoas que são regidas pelo medo, têm suas vidas dirigidas pelos medos. Algumas pessoas têm a coragem de publicar esses medos, mas muita gente guarda esses medos às 7 chaves. Isso traz muito prejuízo, mas a esperança do Natal é: Deus em Cristo quebra as cadeias e as correntes que o medo produz nas nossas almas. Isso nos alegra, isso muito nos motiva. Agora, irmãos, além de nós termos e podemos desfrutar dessa esperança, de podermos adorar a Deus destemidamente, livres do medo, num mundo em que nós vivemos, que também é um mundo de corrupção, nós podemos adorar a Deus em santidade. Acompanhe aí no verso 75, não é? Vocês vejam que livres das mãos dos inimigos, os crentes são livres do medo, e eles são habilitados a oferecer a Deus um tipo de adoração que o agrada. Agora, a liberdade para adorarmos a Deus, que nos é concedida em Cristo Jesus, ela é sempre marcada, do ponto de vista da palavra de Deus, pela santidade. Então, nós lemos, não é? Vamos ler o 75. De conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade. Em santidade. Muitas pessoas do nosso tempo, inclusive pessoas dentro das nossas igrejas evangélicas, têm muitas dificuldades para compreender o que significa santidade. E eu creio que o apóstolo Paulo deu uma boa explicação, quando ele foi explicar um outro termo que é muito mal compreendido nesses nossos dias, especialmente aqui em Goiânia. Quando ele foi explicar sobre a graça de Deus. Veja como é que ele definiu a graça de Deus e assim explica o que é a santidade também. Tito, ele estava escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. E o texto nos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos
para que, renegadas as impiedades, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Isso é santidade. Santidade é você renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas, é você viver nesse tempo que se chama hoje de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Paulo foi muito claro quanto a isso. Em outras palavras, irmãos, a santidade, ela é o oposto da imundícia e da corrupção reinante do mundo. Imundícia e corrupção que tanto entristecem o coração de Deus, e que às vezes, infelizmente, a gente verifica esse tipo de corrupção em pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus. Ora, irmãos, isso significa uma coisa só, que se a raiz, como disse Jesus, e a árvore são boas, os frutos também serão bons. E o contrário também é verdadeiro. Se a raiz é boa, se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Mas se a raiz não é boa, se a árvore não é boa, o fruto também vai ser ruim, pode ser até venenoso. O que nós fazemos externamente é a manifestação daquilo que está no nosso interior. Qual que é a dificuldade de entender isso, irmãos? Qual é a dificuldade de dizer, de declarar, de compreender que as nossas ações, aquilo que as pessoas estão vendo, é a manifestação de algo maior, que já foi processado, que está sendo processado dentro de nós? Mas é claro que o nosso cuidado primeiro deve ser sempre com o nosso interior. E é por isso que eu gostaria de afirmar aqui, que nenhum cristão genuíno vive para impressionar as outras pessoas com a sua boa conduta. Nós não vivemos nessa terra, nem aqui na igreja, nem na universidade, nem nos nossos trabalhos, nem realizando os nossos negócios para impressionar as pessoas. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é, diz o versículo 75, viver perante Ele todos os nossos dias. Amém? Esse é o nosso propósito, conforme profetizou o sacerdote Zacarias. Viver perante Ele todos os nossos dias. Então, nós podemos dizer que a santidade, conforme nós aprendemos no Novo Testamento e também no Velho Testamento, é uma resposta de gratidão e amor àquele que nos amou primeiro. A gente experimenta o amor de Deus e a gente não consegue ficar parado. Nós não conseguimos mais viver como nós vivíamos antes. A nossa conduta não consegue mais, não pode mais ser como ela era antes. É um desejo que nasce no coração daquele que foi regenerado, de tudo fazer, pensando que Ele está vendo. Tudo que um crente genuíno faz, ele o faz, dizendo para a sua própria alma: meu Deus está vendo, Ele me ama, eu também o amo, eu quero agradá-lo, eu quero que a vontade dEle seja feita na minha vida. Nós o fazemos com a consciência de que esse Deus incrível, maravilhoso, está nos vendo. Nós não estamos fazendo A, B ou C, porque as outras pessoas estão nos olhando. É claro, irmãos, que nós devemos, como servos de Deus, como crentes, como igreja, cuidar para não causar escândalo aos irmãos ou aos descrentes. É claro que nós precisamos ter esse cuidado, porque nós reconhecemos que as pessoas estão olhando para nós, elas estão prestando atenção em nós. É claro que nós devemos agir de uma forma que edifique o corpo de Cristo, de uma forma em que nós nos encontremos ou sejamos encontrados fazendo bem às pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não podemos agir de maneira contrária a esse espírito, de forma nenhuma. Todavia, embora nós façamos o bem aos homens,
embora nós laboremos para edificar o corpo de Cristo, o nosso foco fundamental é honrar a Deus. Amém? E é por isso que nós nos santificamos. E é por isso que nós nos separamos. É por isso que nós damos passos em direção a Deus, em direção ao Senhor. Talvez esse seja o grande diferencial do povo redimido. Eles não estão aqui, nesse mundo, apenas prestando culto a Deus, mas eles estão inclinados a demonstrar com as suas próprias vidas, e em toda a extensão de suas próprias vidas, que são pessoas separadas por Deus e para Deus. Enquanto nós estamos andando nesse mundo, nós queremos dizer para as pessoas: olha, um dia Deus me alcançou, eu não era digno. Ele me alcançou, Ele me separou, e eu quero continuar vivendo como uma pessoa separada. Irmãos, quem realmente foi livre das garras do diabo, vive de forma distinta. São pessoas que guardam as palavras que Jesus proferiu lá no Sermão do Monte, quando Ele disse: não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus estava falando com seus discípulos: olha, vocês não podem ser como eles, de forma nenhuma. A vida do crente é um contraste com a vida do descrente, ponto final. Por quê? Porque nós somos e nós fomos um dia separados por Deus. Deus um dia foi lá onde você estava. Imagine você como uma árvore. Ele te pegou firme e te arrancou com raiz e tudo. E Ele plantou você no reino do Filho do amor dEle. Olha, isso é completamente diferente. Não tem como você viver mais como você vivia antes. Irmãos, eu fico triste, porque eu observo nesses nossos dias, e nas minhas conversas de atendimento pastorais aqui, eu tenho falado com os irmãos individualmente. É claro que nem sempre eu consigo conversar com todo mundo rapidamente, mas eu tenho conversado sobre essas coisas, porque eu tenho observado o crescimento do que é chamado na teologia de antinomismo, dentro de igrejas evangélicas, inclusive aqui de Goiânia. O que é o antinomismo? É quando as pessoas vivem e justificam um estilo de vida igual ou pior do que os não crentes, sob a justificativa de que a observância das leis morais, daquilo que é ensinado muitas vezes na palavra de Deus, é irrelevante para a salvação. Então você vê uma rede social, a pessoa está colocando ali um cantor sertanejo, está cantando todas, não é? E ele é crente. O que eles estão cantando lá fora é uma contradição, ou é uma oposição ao que nós cremos e defendemos. É claro, irmãos, que a salvação, segundo a Bíblia, ela vem unicamente da fé em Jesus Cristo. Mas uma vez salvos, um alto padrão moral, que é voluntário, que é espontâneo, é a consequência mais natural. Às vezes eu vejo alguns pregadores, de maneira sutil ou sofisticada, tentando mostrar um outro caminho sob justificativa da graça. Isso não procede. Isso não procede de forma nenhuma. Eu quero repetir aqui: os crentes em Cristo Jesus, que nasceram de novo, que realmente se converteram, eles vão viver nas suas vidas um alto padrão moral. Isso é voluntário, isso é espontâneo, isso não é forçado, isso é uma consequência natural de quem nasceu de novo, de quem assumiu um compromisso com Deus, de quem rompeu com o sistema mundo. Quem é salvo em Cristo Jesus está morto para o pecado. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo escreveu, você pode me acompanhar, em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Porque ele diz o seguinte, até fazendo questionamentos, ele diz:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não é isso que a gente está vendo hoje? Não é isso que nós estamos assistindo hoje? De modo nenhum, responde Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, isso não é possível. Não é possível que isso aconteça. Irmãos, a vinda do Salvador, do Senhor Jesus Cristo ao mundo, que nós estamos celebrando uma vez mais nesse Natal, ela capacita o povo de Deus a adorar, tanto destemidamente, quanto em santidade. Amém? Nós não temos medo. O Senhor quebrou as cadeias, mas nós adoramos em santidade. Por uma razão só, porque Deus nos tirou daqui e nos colocou aqui. Isso é santidade, isso é separação. Isso enche o coração do crente nascido de novo de alegria. Ninguém pensa que o crente em Cristo Jesus se santifica chorando, lamuriando, triste, chateado, porque ele tem que fazer isso. Não, nada disso. Esse é o discurso do cristão nominal. Aquele que nasceu de novo, ele tem alegria em viver uma vida separada para Deus. Que Deus possa, pela graça dEle, pelo Espírito dEle, plantar isso no nosso coração ainda mais. Amém? Porque é da vontade dEle que nós o adoremos em santidade. Mas, ainda no 75, nós aprendemos, em meio ao mundo, ao sistema que estamos vivendo hoje, o mundo que estamos vivendo hoje, nesse mundo de tantas injustiças que vêm até dos poderes constituídos, que o Senhor nos capacita a adorá-lo também em justiça. Vamos ler de novo, porque eu acho que é pedagógico. De conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorasse sem temor, em santidade e justiça. Ninguém pode bater no peito, nem eu, nem vocês. Ninguém de nós que está congregado aqui, nesta noite, pode bater no peito e dizer, eu sou justo diante de Deus. Por mim mesmo, pela minha própria força. Ninguém pode fazer isso. A justiça com a qual nós adoramos a Deus, não é a nossa, é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz, somos justificados mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justos, porque Jesus Cristo nos justificou, com a sua obra perfeita, na cruz do Calvário. Isso significa que, quando nós adoramos a Deus, nós o fazemos com muita humildade. Com muita humildade. Sem nenhuma petulância, sem nenhuma arrogância, sabendo que tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, é fruto do que Jesus fez por nós. Esse é o sentimento da pessoa que é justificado. O nosso bem maior é Cristo Jesus. Não há outro bem maior do que isso, é a sua justiça. E é claro, irmãos, que isso contrasta com a nossa indignidade natural. Naturalmente nós somos indignos. Mas eu quero repetir aqui, isso enche o nosso coração de gratidão e do desejo de oferecer a Deus toda a nossa vida em consagração. Nós sentimos vontade de nos oferecer a Ele para a glória dEle. Então, irmãos, em adoração, para a qual nós fomos livres, nós podemos estar diante dEle, destemidamente, em santidade, e também em justiça. E o texto nos diz, eu quero repetir aqui novamente, que esse modo de adoração acontece perante Ele, todos os nossos dias. Ou seja, nós nunca podemos perder de vista, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, que nós estamos livres diante do Senhor,
E que o contexto da nossa adoração extrapola a igreja. Foi gostoso estar adorando aqui hoje à noite, não foi? Quem foi abençoado aí? Diga amém. Eu também fui. Nós somos abençoados. Mas a adoração para a qual Deus nos chama extrapola as paredes aqui do templo da Romanos 12, igreja cristã. É algo para toda a vida. É algo para todos os dias, para todos os momentos, em todas as circunstâncias. Irmãos, a santidade e a justiça pronunciadas aqui por Zacarias, elas podem ser uma representação de toda a lei. De toda a lei que foi dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, a santidade representando os mandamentos que se referem às nossas obrigações para com Deus. E a justiça representando a nossa responsabilidade, as nossas obrigações para com o nosso próximo. Com isso a gente precisa entender que a nossa vida cristã, ela deve ser vivida com a consciência da presença contínua de Deus conosco, mas também com a consciência da presença dos nossos semelhantes. Ninguém pode tocar a sua vida alienado de Deus ou alienado das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter consciência de Deus. Precisamos ter consciência das pessoas que Deus colocou no nosso entorno, porque nós temos responsabilidade para com essas pessoas. Uma coisa não pode estar desconectada da outra. Não é possível que você seja um adorador a Deus e que você diga assim: eu vou cuidar apenas da minha vida, apenas da minha necessidade, ou no máximo da necessidade da minha família, e esquecer as outras pessoas. Isso é incompatível com a verdadeira adoração a Deus. Quando você entra na presença de Deus, o Espírito de Deus te desperta para perceber também as pessoas que estão no nosso entorno e praticarmos a justiça, porque a justiça pode vir através da sua vida. Você pode ser, pela graça de Deus, um agente de justiça, uma pessoa que denuncia o mal, que denuncia o erro e que pratica o que é justo, o que é reto e o que agrada a Deus. Amém? Mas, para concluir aqui, um último ponto que eu gostaria de mencionar é que no Natal nós estamos adorando a Deus, enquanto Deus nos mantém nesse mundo, um mundo que é marcado, infelizmente, por muitas ambiguidades. E nesse mundo de muitas ambiguidades, o sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele nos dá um exemplo de vida, uma vida que estava nascendo ali. E ele nos mostra esse exemplo, né? E queria produzir muito fruto para a glória de Deus. Você vê que até aqui, olha aí para o versículo 76, o Zacarias tratou da obra do Salvador que tinha nascido recentemente, que estava nascendo naqueles dias. Ele tratou da pessoa do Salvador, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele também tratou da resposta que o povo de Deus deveria e deve dar a ele também. Agora, cheio do Espírito Santo, ele se volta para o seu filho. Ele se volta para o João Batista, como sendo um exemplo de uma vida consagrada. Veja o versículo 76, olha aí na sua Bíblia. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos. Ou seja, o ministério de João Batista, ele seria o cumprimento de profecias, especificamente da profecia registrada em Isaías capítulo 40, verso 3, onde nós lemos: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. E João Batista foi o que Deus determinou que ele fosse. Isso não é bonito, irmãos? Uma pessoa ser aquilo que Deus determinou. Nem sempre isso acontece. Às vezes Deus está determinando algo para alguém e as pessoas estão insistindo, como Jonas, a ir na contramão. Mas João Batista não. Deus determinou, ele se submeteu. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele foi um profeta do Altíssimo. Ele foi um porta-voz do Senhor.
ele foi um arauto. Arauto é aquela pessoa, aquela figura que antes do rei chegar, ele ia anunciando: olhem, o rei está chegando, preparem-se, né? Arrumem as casas de vocês, troquem de roupa, porque o rei está chegando. E ele iria anunciar uma necessidade fundamental. Que necessidade era essa? De arrependimento, para se preparar para a vinda do Messias, que surgiria publicamente. O modo de se preparar era através do arrependimento, pois o rei estava às portas. Agora, irmãos, por que João Batista foi e continua sendo um exemplo de uma vida consagrada, tanto para as pessoas do seu tempo, como para nós hoje, que convivemos com tanta gente ambígua, gente que diz ser uma coisa e é outra, completamente diferente? Por que ele foi um exemplo de uma vida de adoração a Deus? Eu respondo de uma forma só: porque a vida de João não era centrada nele mesmo. Ela não era egocêntrica. Ele não era um peão girando em torno dele mesmo. Não. O João Batista viveu uma vida cristocêntrica. Ele girou em torno do Senhor e não em torno dele mesmo. Veja que o texto nos diz que ele seria um profeta do Altíssimo. A mensagem que ele pregaria seria aquela que ele receberia do Senhor. Isso está registrado em Lucas 3:2, porque quando João já estava adulto, já preparado para cumprir a missão dele, diz o texto: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. João era uma pessoa centrada em Deus, e não centrada nele mesmo. Eu espero que você entenda que o Espírito de Deus está falando conosco como igreja. Vamos deixar de viver uma vida centrada em nós mesmos. Vamos cuidar das coisas de Deus, como eu estava conversando com os diáconos na sexta-feira passada. Vamos cuidar das coisas de Deus e deixar Deus cuidar das nossas. Deus é fiel. Ele cuida do seu povo. Eu sou testemunha disso. João Batista prepararia os caminhos para Jesus. E tanto aqui em Lucas, quanto no profeta Isaías, a ideia de preparação é uma só. É uma ideia de remoção de obstáculos. Deus, na sua insondável sabedoria, Ele escolheu aquele homem humilde. Eu posso dizer que João Batista provavelmente era um homem franzino, aquele homem simples, e Deus o escolheu para ser, eu vou aqui usar uma linguagem de um escritor que eu li há muitos anos, eu acho que ela é apropriada aqui. Deus escolheu João Batista para ser uma patrola de Deus. Uma patrola de Deus. E por que ele seria usado como patrola de Deus? Porque Deus assim o determinou que ele agisse. Porque João integrava em si mesmo, na sua própria vida, uma vida de temor genuíno a Deus, uma vida de santidade, uma vida de fé. Tudo isso estava integrado na vida do João Batista. Por isso, ele estava qualificado para ser uma patrola de Deus. Irmãos, que Deus possa levantar muitas patrolas dele nesses nossos dias. Que você seja uma patrola de Deus. Uma patrola que abre caminho para que as pessoas conheçam Jesus. Abra caminho para que as pessoas olhem para você e fiquem de boca aberta e digam assim: Jesus é real, eu estou vendo. Olha para ele, olha para ela. É Jesus na vida dele, é Jesus na vida dela. Dispensa às vezes palavras, embora elas sejam importantes quando nós estamos evangelizando, porque nós estamos abrindo as Escrituras com as pessoas. Que Deus possa nos levantar como muitas patrolas de Deus, amém? Que você seja esse instrumento poderoso nas mãos dele. Pessoas como João Batista, patrolas de Deus, são homens e mulheres que não chamam atenção para si mesmos. São pessoas cuja preocupação primeira e última é a glória de Deus, ponto final.
Eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero que Deus seja exaltado na minha vida. Eu estou determinado a trabalhar nesse sentido. E assim a gente segue, destemido. Assim a gente segue, se santificando, a cada dia mais. Eu sei que tem momento na sua vida e na minha vida em que Deus fala com você e comigo assim: meu filho, é hora de você se separar, é hora de você se consagrar. Não toque nisso, não entre nisso. Não tome participação nessas coisas. Muitas vezes, o nosso Deus, que é santo, Ele nos incomoda, Ele nos inquieta a adotar essa posição. Amém, irmãos? Bem, irmãos, eu gostaria de concluir aqui esta mensagem, né? Nessa semana eu ganhei de presente um livro do pastor Silvio. O pastor Silvio tem um trabalho muito bonito e muito relevante no Nepal, muito conhecido na maioria das pessoas que estão aqui e que eu conhece o trabalho missionário Meninas dos Olhos de Deus, que resgata meninas e meninos do tráfico sexual e humano, especialmente no Nepal e nos países próximos. E ele escreveu um livro denominado Poder da Dignidade. E ele conta ali, faz um release, dá um testemunho vivo do que esse trabalho faz, do que esse trabalho realiza. E ele me enviou uma cópia desse livro, eu fiquei muito feliz e tive a oportunidade de ler o livro nesse final de semana. Queria avisar que logo, logo, esse livro vai estar traduzido em português e ele deve vir aqui, eu espero, em janeiro, e vai poder ministrar em nossa igreja, quem sabe, e divulgar e lançar o livro. Eu espero que todos vocês leiam, porque é muito tocante o que ele registrou naquele livro. Eu estava dizendo para os irmãos que ele escreve muito bem, e que Deus deu a ele, concedeu muita graça. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e era uma história que eu já sabia, porque eu estava presente, talvez no primeiro ano quando isso aconteceu, lá em 2007, ele conta o momento em que ele e a esposa, Rose, decidiram adotar a filha chamada Asha, que significa esperança. E essa era um bebê, estava completamente malnutrido, caminhando para a morte, e a esposa se sentiu compelida e disse a ele: nós vamos adotá-la para ser nossa filha. E ele ficou ali a princípio, né, pensando naquilo com alguma relutância. Mas ele conta no livro, vocês vão ter a oportunidade de ler, que em uma noite, quando ele viu o bebê de 2 meses de idade, pesando 2,7 kg. Os irmãos sabem que é muito pouco para uma criança que já está com 2 meses de idade, não é? Totalmente ele frágil, vulnerável, e no livro ele diz assim: parece que eu sentia que se eu fosse pegá-la, ela se quebraria em pedaços, naquele momento. Mas naquele momento, naquela noite, ele disse que ele olhou para a Asha, e a Asha olhou para ele naquele momento, e ele viu toda a fragilidade dela. E ele conta no livro, não é, que ele sentiu um amor muito forte invadindo o coração dele naquele momento. E ele amou aquela criança a partir daquele momento, e ele disse que aquele amor foi um amor irresistível. E eu fiquei bastante tocado, não obstante eu já tinha ouvido esse testemunho, né, algumas vezes antes, e cheguei à conclusão que isso é muito parecido com o nosso estado, quando Deus nos encontrou. Nós também estávamos completamente desfigurados, abatidos, desnutridos, espiritualmente, perdidos nos nossos pecados, mas Deus olhou para nós com amor, com misericórdia, e Ele nos alcançou com a sua graça, e Ele teve misericórdia das nossas vidas. Eu penso que Deus tem nos alcançado para manifestar a grandeza do seu amor, a fim de que nós nos tornemos instrumentos nas mãos dEle, para que muitas outras vidas venham a Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu gostaria de propor, enquanto os irmãos do louvor vêm aqui à frente, aplicando essa palavra para nós,
Deus está nos chamando para adorá-lo. No mundo que não vai bem. Então, em primeiro lugar, pense no Natal como uma porta que se abriu para que você fosse livre do cativeiro, ou para que você seja, quem sabe hoje à noite, livre do cativeiro, para que você seja livre dos medos que assustam e assombram as pessoas do nosso tempo. Amém? Em segundo lugar, o Natal, ele nos traz boas novas de redenção. Redenção aos pecadores que se arrependem, as pessoas que ouvem, que creem na mensagem do Evangelho e que, movidos por Deus, passam a viver uma vida separada para Ele. Irmãos, nesse Natal, vamos entender que Deus deseja que nós vivamos uma vida totalmente separada para Ele. Uma vida diferente daquela que as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo estão vivendo nesses nossos dias. Sim, eu digo com todas as letras, Deus deseja que você viva uma vida santa. Ele deseja que você viva uma vida santa, na presença dEle. Em terceiro lugar, a mensagem do Natal, ela nos leva a adorar a Deus, certos de que é Jesus Cristo quem nos justifica. Ninguém de nós, eu repito, pode bater no peito e dizer que é justo diante de Deus. Não, nós somos pecadores. Nós somos indignos. Mas Ele foi até a cruz em nosso favor. E nós precisamos entender que temos uma responsabilidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como temos uma responsabilidade de vivermos como pessoas separadas para a glória de Deus. Por fim, eu quero apelar a todos que ouviram essa mensagem nessa noite e que entenderam o recado de Deus para todos nós. Você gostaria de ser um porta-voz de Deus? Você gostaria de ser um arauto do Senhor Jesus Cristo, como João Batista foi? Você gostaria de ser uma patrola de Deus e replicar aquelas palavras de João Batista durante o ministério dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você gostaria de ser um instrumento nas mãos dele? Deus nos está chamando para a santificação, para a separação. Nesse momento nós vamos orar a Deus, mas eu quero fazer um apelo aqui a todos que estão aqui, para virem aqui no altar do Senhor. Se Deus falou com você através dessa palavra, e se você deseja viver esse Natal de 2024 como um adorador destemido, que se santifica, que vive baseado na justiça de Cristo e sendo um agente de justiça, e que rompe com toda forma de ambiguidade para ser conhecido como um filho de Deus, como um servo do Senhor. Vem aqui no altar para podermos orar juntos. Vem aqui dizendo para Deus: eu quero ser esse tipo de adorador. Pai Celestial, aqui estamos no altar, meu Deus. Ó Deus, porque nós te amamos, porque desejamos viver os nossos dias aqui na terra como teus adoradores. Ah, Senhor dos exércitos, concede-nos a graça de vivermos da maneira que te agrada, em nome de Jesus.
de rompermos com tudo aquilo que precisa ser rompido, primeiro dentro de nós, e depois outros vínculos que precisam ser cortados. Ah, Senhor Deus, concede-nos desta graça, nesta noite, para que possamos desfrutar de todas as alegrias que o Natal nos oferece, que a mensagem de esperança que o Natal nos traz, para que sejamos porta-vozes do Senhor onde quer que nos encontremos, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Deus amado, sustenta os Teus filhos e filhas que aqui estão, e que ouvindo a Tua palavra, de maneira singela, vieram aqui no altar, para dizerem a Ti, que desejam ser estes adoradores. Que o Teu nome seja grandemente glorificado na vida dos Teus servos, no dia de hoje, ao longo dessa semana e o resto dos seus dias. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Meu Deus, eu Te peço que aquilo que precisa ainda ser feito, se realizado em suas vidas, nesta noite, como fruto da obra do Teu Espírito Santo, que o Senhor torne realidade, em nome de Jesus, para que eles possam, quem sabe, no futuro próximo, dar testemunho das maravilhas que o Senhor realizou, neste Natal de 2024. Assim nós oramos, meu Deus. Assim eu rogo por eles, eu rogo pelo Teu povo aqui congregado, e Te peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor continue ministrando os nossos corações, que o Teu nome seja grandemente exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que esta seja uma semana de muitas vitórias para o Teu povo, em nome de Jesus. Que eles sejam confundidos com Jesus, onde quer que eles se encontrem, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por cada um deles, Te louvando e Te adorando, por Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus